Hoje vamos fazer uma tarte Linzer, que é uma tarte que leva uma massa de amêndoa e é recheada com doce de framboesa e que é absolutamente deliciosa. A tarte Linzer, além de ser deliciosa também, fica assim bem bonitinha. É uma tarte feita com uma massa tarte, mas que não é a massa de tarte que nós já vemos aqui. Essa é uma massa de tarte simples. Esta leva amêndoa com pele, o que lhe dá uma cor um pouquinho mais escura e um sabor e uma textura únicas e muito saborosa. E depois é recheada com doce de framboesa e por fim colocam-se assim umas tirinhas de massa que lhe dá este aspecto característico. É muito simples de fazer e é uma tarte que resulta muito bem em qualquer ocasião, tanto para um lanche como uma sobremesa ou um piquenique, vai ser perfeita para comer a qualquer hora. Para começar a fazer a massa da tarte, eu vou triturar a amêndoa. Tenho aqui amêndoa inteira com pele e eu vou triturar esta amêndoa até a amêndoa ficar triturada e bem fininha. Podem fazer isto num robô de cozinha, no 123, num liquidificador, no que vocês têm. Agora, para começar então a fazer a massa, vamos colocar numa tigela manteiga amolecida, juntamos açúcar e mexemos até formar um creme. Depois juntamos um ovo, baunilha e raspas de limão. Voltamos a mexer até formar um creme e por fim juntamos então os ingredientes secos. A farinha de amêndoa que nós fizemos ao princípio, canela e fermento em pó. Começamos a mexer com a colher e quando vimos que já não conseguimos mexer mais porque a massa fica um pouco seca, vamos então mexer com as mãos. Não é preciso amassar, é só até a massa se unir numa bola e ficar com uma textura uniforme onde nós já não conseguimos ver nenhum pedaço de farinha. Vocês podem fazer isto à mão ou também numa batedeira. E pronto, depois, como todas as massas que levam muita manteiga, nós precisamos levá-la ao frigorífico cerca de 1 a 2 horas até que ela firme e nós consigamos esticá-la com o rolo sem ela se partir. E é isso que eu vou fazer. Vou colocá-la num pedaço de película aderente e vou levar ao frigorífico. Esta massa, ao levar a amêndoa, o limão, a canela e a baunilha, fica tão deliciosa que vocês podem não usar noutras tartes, não só nesta, ou podem usá-la simplesmente só para fazer bolachinhas que ficam ótimas. Para montar a tarte vamos então precisar desta massa que já esteja bem fria e de doce de framboesa. Este é o típico, mas vocês podem usar qualquer outro doce na realidade. Então o que vamos fazer é esticar a massa com um pouquinho de farinha e o rolo da massa. Vamos esticando, sempre girando a massa para ela não pegar à bancada e vamos sempre leviando com um pouquinho de farinha também para ajudar que isso não aconteça e vamos esticar esta massa num círculo com cerca de meio centímetro de espessura. Depois transferimos a massa para uma tarteira. Eu estou a usar aqui uma tarteira que tem 20 centímetros de diâmetro e o fundo falso e depois vamos acomodar a massa na tarteira e vamos retirar o excesso. Podem fazer isto pressionando com o rolo da massa ou cortando com uma faca. Depois, com um garfo, vamos picar ligeiramente o fundo para a massa não empolar e depois é só rechear com o doce de framboesa. Alisamos por cima e agora vamos terminar a massa com o acabamento típico que é com umas tirinhas de massa. Para isso eu vou pegar na massa que sobrou, vou voltar a uni-la num disco e vou voltar a esticá-la e vou fazer umas tirinhas. Eu tenho aqui como é que eu chamei isto? Cortador? Uma carretilha. Isso não é espanhol? Não, acho que é português. Carretilha de pesca, carretilha cozinha, confesso. Com uma carretilha vamos cortar tirinhas com cerca de um dedo de espessura para dar este aspecto assim de zigue-zague. Se vocês não tiverem, podem perfeitamente fazer com uma faca ou com um cortador de piso. O que interessa é que façam tirinhas. E depois vamos colocar estas tirinhas por cima da tarte. Para ajudar a que elas fiquem bem coladas, eu gosto de pincelar com um pouquinho de leite ao redor. Então vou dispondo as tiras paralelas com cerca também de um dedo de distância entre elas. Faço isto numa direção e depois faço na outra direção para que elas fiquem cruzadas. Por fim, pincelo de novo com leite e polvilho com um pouquinho de açúcar, só para ela ficar com um ar mais brilhante depois de cozida. Agora só nos falta levar ao forno, pré-aquecido a 180 graus, mais ou menos meia hora. Vocês vão verificando e vão ver até que ela esteja assim bem douradinha. Quando ela sair do forno, deixem-na arrefecer completamente antes de comer. A massa super aromática.
lá embaixo, com a umidade do doce, ela fica assim, quase a parecer um bolinho, e depois por cima muito crocante, e depois o doce da framboesa que complementa lindamente com todos os sabores da massa. É deliciosa, experimentem fazer, que eu tenho a certeza que vocês vão gostar. Quando a fizerem, não se esqueçam de colocar no Instagram com a hashtag #LaDolceRita para eu ver as vossas tartinhas, e não se esqueçam também de voltar para a semana com um vídeo novo, esse sim vai ser o da Páscoa.